Então, mais uma vez me apresento, meu nome é Ibarmes. Eu coloquei um videozinho com a música da banda Quinteto Violado e eu disse que ia passar o ideal pra vocês. Sobre. Vamos lá, vamos na base. Tipo, se o que não consome fosse apenas fome, cantaria o pão como que isso gera fome para quem come. Assim, o que isso gera fome para quem come, a ideia da fome, o conceito da fome. Quando a pessoa passa a fome, tipo, quando perpetua, quando completa, quando invade o seu organismo, a sua parte emocional e a parte intelectual também, que não dá nem para raciocinar, o estômago fica vazio, não dá nem pra fazer nada e tal. Aí ela vai e se alimenta com pão. Então ela melhora, né? Ela se alimenta e depois ela se recupera e quer se alimentar mais. Às vezes também ela não consegue nem comer direito porque o estômago está doendo tanto, tem que tomar uma água, tem que descansar. Então vamos para a segunda parte. Como que isso gera fome para quem come? Como que isso gera fala para quem cala? Por exemplo, uma esposa quando é agredida pelo marido, que ela sofre, ela fica calada, obviamente, ela fica em silêncio, ela fica atordoada, ela fica pressionada, humilhada, torturada, mas ela sente a necessidade de falar, de se defender. A fala é a defesa, principalmente no momento desse. Principalmente a mulher que quando tem a discussão, ela chega a discutir, gritar. Às vezes quando o marido é respeitoso ou quando ele não agride, aí ela cresce e tal e ganha espaço. Às vezes ela vence o marido numa discussão e o marido recua tal, deixa pra lá, até pondera, né, entende, gosta da mulher. Mas quando é um marido agressivo, aí complica a situação, ela fica sentindo dores e tudo mais. A necessidade da fala, né? Tipo, como que isso gera fala para quem cala. Então, a terceira parte. Como que isso gera tinta para quem pinta. Tipo, tem o quadro, que eu esqueci o nome agora, mas tudo bem. Tem o pincel, tem um cenário, que geralmente pode ser um corpo nu, ou pode ser um corpo composto, ou pode ser sei lá, um bosque, ou pode ser uma casa, alguma coisa do tipo. E tem a tinta, tipo, sem a tinta não tem como pintar. Você pode usar o dedo, você pode usar uma pena, você pode usar um galho, mas sem a tinta não tem como pintar. Então, no fim assim, é inspiração. Inspiração por exemplo, do menino ou de alguém quando passa fome, um adulto ou um idoso, quando passa fome, quando tem a ideia da fome, quando ele se alimenta, ele se inspira. Muitos se inspiram a se alimentar mais, muitos se inspiram a, sei lá, ter contato com a família para não ter mais fome, para passar a estudar. Muitos, após se alimentar, se inspiram a alimentar outras pessoas, melhorar a situação de outras pessoas, não deixar outras pessoas passarem fome. Então, é pura inspiração. A mulher também, quando é agredida, assim, é inspiração, mas não sai dela. Ou às vezes até sai, pode ser até que ela, sei lá, quando ela começa a sentir dores, quando começar a gritar, quando começar a se defender. Ou ela pode gritar pro vizinho, ela pode falar com, sei lá, com algum parente no telefone. Mas é inspiração também. Ela se inspira a falar, a se expressar. E a inspiração, aí é mais fácil, né? É bem mais fácil. A inspiração do pintor com a tinta, tem a aquarelazinha, aquela que você vê, já vi vários artistas fazendo, que coloca o dedinho dentro e tal, tudo mais. Não tá pegando minha mão, mas eu tô me expressando aqui, mas tudo bem, depois eu vou melhorar, tá no começo ainda. Ela tem aquelas tintas e tal, tudo mais, tem as cores, aí ele vai em uma cor, aí mistura com a outra, bota eu esqueci o nome agora, da tela, isso, da tela. É que eu ando meio sozinho, sabe, assim, sozinho entre aspas, tem as pessoas, mas o pessoal, depois eu explico isso, eu vou explicar no decorrer do vídeo também, vocês vão entender. Tem a tela e tudo mais, mas sem a tinta é que inspira, a tinta não é a tela, não é não é o cenário, não é o pincel, não é a mente, apesar de que tem o mundo das ideias e tudo mais, mas beleza. Mas o que inspira é a tinta, até porque a tinta leva a cor, e a cor tem a mistura, e a mistura leva a imagem, e a imagem leva a obra de arte. Então, vê só, inspiração, né? Beleza, eu tô um pouco inspirado aqui também e tal. Mas eu queria falar da situação que eu ia dizer lá, do que eu disse que eu ia pra mostrar maconha e tal, ia passar o vídeo. A inspiração que eu tenho, né? Que é a inspiração geral, que é o arquétipo humano.
É a situação da base, que tá feia, tá ligado? Tipo, crianças e assim, é difícil de ver em subúrbios, porque se escondem mais, mas é mais fácil de ver, sei lá, em documentários, é mais fácil de ver em cidades ribeirinhas ou cidades do interior ou cidades de mata mais fechada assim e tal, tipo no Amazonas ou no Pará, região mais desabitada assim. Crianças, sei lá, de 6 7 8 anos já se prostituindo, não por querer, mas pela necessidade de, tipo, ter juntar uma renda para poder dar um alimento à mãe em casa. Ou às vezes a mãe, por sarcasmo, sei lá, bota a filha para trabalhar fazendo e faz programa também, para juntar uma renda para usar drogas, para se prostituir mais, ir para lugar mais longínquo com dinheiro, ou para usar droga lícita ou ilícita, também pode ser. O que está ruim também é que hoje em dia, antigamente tinha a indução à sexualidade vulgar, a, no, no- a indução à sexualidade vulgar nos âmbitos tipo mais sociais assim, com, sei lá, aqui em Pernambuco era com brega, mas o brega também se espalhou no resto do país, mas eu não sei nos restos dos lugares, porque também eu não pesquisei muito. Mas assim, Reginaldo Rossi, mas Reginaldo Rossi não tinha essa vulgaridade, não tinha esse apego apelativo ao pudor. Mas ele cantava, eu gosto de Reginaldo Rossi até hoje, ele canta músicas muito bonitas de romance, inspira bastante casais e tudo mais. Mas assim, eu acho não, o que se espalhou hoje em dia, que tá muito, é o brega funk, né? É um grande problema também, porque assim, o instrumental, ele é bom, eu acho bom, né? Porque a minha estrutura é mais amarrada assim, de musculatura mais localizada e forte, e aí eu acho bom porque fica no corpo. Mas é ruim porque as letras são altamente superficiais, ela deturpam a mente, ela quebra totalmente a vontade da pessoa obter vocabulário e ela estimula somente a libido e a vontade da pessoa copular, sabe como é que é, né? No hábito tipo popular mesmo, é transar, fazer sexo, comer alguém, fazer funk, rock e por aí vai, né? Mas isso é ruim porque a cultura fica ruim, o vocabulário fica ruim, a vontade, assim, a estima de estudar, de trabalhar, de ter família, de ajudar a família fica ruim. Os ambientes que os jovens se misturam, geralmente tem muita droga, favelas também, as pessoas se misturam. Aí já começa a usar, consumir droga, tudo mais, começa a ficar violento, começa a se misturar com armas, começa a se envolver com traficantes, começa a querer ser traficante para ter mulher bonita, porque sabe que hoje em dia, como essa indução também da base, vamos dizer, base trocada, né? Que é a indução ao sexo vulgar, sexo violento, porque isso é complicado também, esse negócio. Tipo, o homem só quer saber de sentir o próprio prazer e não tá nem aí pra mulher. Pra apelar um pouco mais, né? Porque eu sou uma situação ambiciosa da liberdade filosófica. Vê só, então, vamos lá. Entropia. A entropia é o seguinte: tem a troca de energias, mas o objeto mais frio ele libera a energia para o objeto mais quente. Ou seja, na hora da copulação, quem tipo tem mais tesão e assim hoje em dia para ter mais tesão é sempre roubando, porque assim porque um assunto leva a outro, mas a gente chega lá. A base mesmo orgânica geral do corpo humano é o que? Trocar neurônio por hormônio. Os neurônios que fazem tudo. Nós estamos com 2 bilhões e 500 milhões de neurônios, que é muito, que é muito. E está o tempo todo passando neurônio para os hormônios, para reforçar órgãos, reforçar a pele, reforçar tecidos, reforçar musculatura, reforçar a estrutura óssea, função motora, que tem que ter energia o tempo todo, tipo número 1, número 2, respirar, andar, se alimentar, fazer digestão. Até voltando agora para a situação da prática da população, do sexo e tal. Gasta-se muita energia, só que os jovens não tem a vontade de ter preliminares, não tem tipo amor pela pessoa, não tem dedicação, não tem apreço, principalmente no momento da relação sexual.
A situação mesmo é assim, tipo, você bebe, conversa com a pessoa pouco, e geralmente é assim, aqui no Brasil, não fora nem tanto, talvez até seja, porque eu parei de pesquisar. Mas aqui no Brasil é assim, você tá bebendo, você olha pra pessoa e chega lá e começa a conversar com ela. Ela não gosta, sei lá, tem mau hálito, então tá bêbado e tal, ela não gosta. Ela recua. Mas o homem começa a pressionar, violentar, argumentar vulgarmente, começa a usar a massa muscular, começa a humilhar, e a mulher vai acaba cedendo, tipo, ela começa a sorrir, aí o homem pensa que ela gosta, mas assim, a gargalhada, o sorriso, muitas vezes, eu acho que todas as vezes, é mecanismo de desespero, é um recurso, um ato reflexo do corpo. Quando você não tem, quando o seu corpo tá defasado, assim, tá sem energia, tá sem recurso, e você precisa de mais energia, aí o corpo começa, quando você sorri ou gargalha, dá gargalhada, você não treme, então é para poder sacudir e esquentar o corpo. Aí a mulher começa a rir e tudo mais ali, tipo no recurso, no ato reflexo, o cérebro já tá travado, o corpo tá frígido, mas o corpo, mas o cérebro começa a trabalhar, os neurônios passam para alguma área do cérebro que eu ainda não estudei, para fazer acho que no sistema nervoso, nas veias nervosas, acho que é isso, começa a passar para os poros e para a musculatura e tal, para começar a esquentar, tremer e começar a vibrar e liberar energia. Mas o homem pensa que a mulher está gostando, então ele começa a pressionar mais, aí a mulher acaba cedendo, aí beleza, eles vão copular, eles vão ter uma relação sexual. Mas aí é aquela coisa, sei lá, dá um beijo com gosto de saliva, nenhum dos dois está com prazer, mas o cara sente excitação, a mulher sente um pouco de excitação, aí esquenta e tal, né? Genital com genital, só que não tem uma preliminar, só tem aquela coisa, sei lá, dá uma passadinha com a mão, aí já tira o short, tira a roupa íntima e já começa a penetração, né? Então, para poder ficar uma coisa melhor, para poder circular a energia que tem que ter apreço, tem que ter, como eu falei, tem que ter vontade, tem que ter um amor pela pessoa, tem que conhecer corporeamente. Mas aí não, a energia não circula, aí não esquenta o corpo, não esquenta as células e as menores partículas. Logo fica só o oxigênio, só a oxigenação da respiração nas células. E a copulação continua, a prática sexual continua. E geralmente os homens, como têm uma estrutura muito rígida, fina e dura, e a glande também machuca bastante, como muitas mulheres sabem, os homens nem sabem disso, ou sabem também, mas não estão nem aí. Isso também envolve muito falta de cultura, falta de conhecimento, falta de instrução, falta de autoconhecimento. Instrução é muito importante, conhecimento também. Então, tudo isso envolve essa situação. Porque assim, o homem e a mulher, o humano em geral, tem que conhecer o próprio corpo. Mas para conhecer o próprio corpo, ele tem que estudar, ele tem que entender anatomia, ele tem que entender ciência, ele tem que entender o corpo humano, que você estuda, começa a estudar no Fundamental 1, a base ali, vai para o Fundamental 2, aí depois vai para o ensino médio, depois vai para o ensino superior, o ensino Fundamental 1, que é o que a gente leva para a vida toda, que é português, matemática, história e ciências. Não é estudado porque os jovens, as crianças no caso, só quer saber, os meninos só quer saber de jogar bola e brigar e merendar, e as meninas só quer saber de limpar fichário e juntar fichinha e conversa besteira e já pensa um pouquinho em namorado, mas tá muito nova e tal, muito novo, aí o namorado tá na rua de casa, tá no bairro, não tá na escola. Quando vai pro Fundamental 2, aí beleza, né? Partir da quinta série, já tem o quê? 12, 13 anos, aí já começa a ficar com um, fica com outro, mas no Fundamental 1 não. Só que, tipo, e escola particular também é meio ruim, porque as crianças se alimentam mal, e hoje em dia tem uma coisa que os jovens, aqui, assim, aqui em Pernambuco, né? Acho que fora daqui de Pernambuco é pior, porque Pernambuco é um paraíso. As crianças falam muita gíria violenta, as crianças falam hoje em dia comparsa. Na minha época, comparsa eu via muito em filme, sei lá, Cidade de Deus, esse filme de anarco, eu não lembro o nome, anarcocaptura, alguma coisa assim. Alguma coisa da favela, que é a cultura da favela que virou filme e tal, as expressões trejeitos e tudo mais, o jeito de atirar, de usar droga e tal. Mas os jovens falam com passa, é complicado isso. Chega em casa, fala isso também, os pais escutam e não tá nem aí. Como eu falei, no Brasil é complicado porque não tem mentalidade. A mentalidade é uma cerveja cara de marca internacional, tipo uma Heineken, que é importada, que tem filial aqui agora, como carro e tudo mais. Um carro, tipo sei lá, um
Jeep, que também tem aqui. Um programa de domingo, do final de tarde, um boné de uma marca um pouco vulgar, mas que os jovens gostam muito, um tênis da Nike. Isso é a mentalidade do Brasil. Então, voltando para a situação da população e tal. Eles começam a popular. Aí um esfria, um esquenta. Porque assim, a estrutura feminina ela é bem melhor que a masculina. Ela tem cinco pontos de excitação. Tem o ânus, tem a vagina, tem o clitóris e tem os dois seios. Enquanto o homem só tem o clitóris. O clitóris foi mal. Tem só a glândula, né? Tudo bem. Então, aí um esquenta, outro esquenta, aí as paredes vaginais envolve ali, aí aperta com a vulva, tudo mais. Começa a se envolver, ter mais prazer, começa a esquentar. Aí quando o homem sente que a mulher tem prazer, ele começa a movimentar mais rápido, ele começa, sei lá, um pouco expandir, começa a bater no fundo na parede, já na entrada da vagina, acho que, não sei, algum osso, alguma pele dura, não sei, aí começa a esfriar, aí fica aquela guerra. Não devia ser assim, devia ser puro prazer, devia ser guerra de se doar, né? O ato de ceder, o ato de se doar. Mas isso envolve muita coisa que tem situação de maturidade emocional e maturidade intelectual. Uma depende da outra, uma vai subindo, outra vai subindo para um dia chegar no equilíbrio. Mas não tem isso não acontece. Então, quando fica aquela guerra, geralmente, sei lá, a mulher perde, porque o homem que penetra, né? Isso também é ruim, porque o homem viola muito e a mulher se sente violada, é meio complicado. As pessoas morrem todos os dias porque não tem essa consciência, mas tudo bem. Só que, vê só, não tem energia, só tem o corpo frígido ali dos dois. Eles acham que são quentes e tal, tudo mais, mas não estão frígidos. Ninguém entende isso, quer dizer, não entende porque não entende o próprio corpo, não tem consciência. Mas vamos lá, vamos completar que tá ficando um pouco extenso, eu não quero estender muito. A situação era mais da base, mas deu pra passar um monte de coisa. Nos próximos vídeos eu começo a explicar melhor. Então, aí começa um e outro, um esquenta, um esfria, um esquenta, um esfria. Mas aí, as células femininas, as células da mulher, porque tem o feminino e o masculino que fica girando, passando, de todo jeito circula energia. Alguma energia circula de um pro outro, Porque o homem tem o feminino e a mulher tem o masculino. O homem e a mulher tem os dois, o X e o Y, até porque o ser superior é X e Y, né? A junção que separa. Aí tem aquela história da Adão e Eva, que veio da costela, né? É só um conceito para poder passar a situação de humanidade, né? Eu vou terminar. Aí a célula começa a esfriar, começa a liberar energia. Porque assim, no ato da copulação, da relação sexual, gasta assim, muita energia. Tanto que quando termina tem que se alimentar bastante, tudo mais tem que descansar. O homem é contração. Então, quando ele contrai, ele junta energia, ele junta musculatura para absorver a musculatura. Ele absorve a energia celular da mulher, geralmente na pele, na musculatura. Ele absorve a energia celular da mulher. Só que não tem a energia do esquente, vamos dizer assim, do amor entre o homem e a mulher. Não circula a energia, só circula o que tem de básico. Aí vai a energia, não vai nem o oxigênio, porque a oxigenação continua. O oxigênio fica ali. Vai só a célula da mulher e tudo mais. E o homem faz a contração, ele absorve essa energia. E eu vou chegar lá. E a mulher é soltura. Ela se solta e absorve um pouco de energia masculina. Na verdade, ela não absorve energia masculina, ela absorve a testosterona. O hormônio, a mulher absorve com a soltura, ela absorve o hormônio, que aplica-se tipo na base do corpo e vai estimulando, vai aumentando a condição hormonal dela. E o homem absorve a célula feminina. Então, a massa, eu acho que é arterial, não sei, mas vamos esquecer os detalhes. A massa masculina, em vez de ficar rígida, com essa prática toda, dia após dia, mulher com várias mulheres, com vários homens e várias festas e relações e tudo mais, a massa vai ficando defasada. Por quê? Porque a fibra muscular vai ficando afastada uma da outra, porque ele vai perdendo a hormonização, o hormônio masculino, a testosterona. E o que entra? Eu não vou falar nem que entra o hormônio feminino, mas pode ser que entre progesterona, não, testosterona e... Eu esqueci o nome, faz tempo que eu não procuro esse nome, mas tudo bem, vocês sabem, o hormônio masculino e feminino. Eu esqueci agora.
Então, aí eu não vou nem falar hormônio, entra a energia, vai falar hormônio, beleza. Aí afasta as fibras musculares do homem uma da outra e entra a massa feminina, que é aquela massa mais macia, mais papa, vamos dizer assim. E como o homem termina? Ele termina bem volumoso, né? Bem pesadão, tal, bem largo, mas com a fibra muscular afastada uma da outra. Quando ele tem uma briga e tal, alguma coisa assim, ele tem uma base muscular de peso, porque tem muita. Eu não vou dizer, não é gordura, porque gordura se obtém através de alimento, com gorduroso e tal. Ele tem uma base com uma massa macia, porque é a massa feminina, que entra a fibra muscular afastada uma da outra, aí entra seu hormônio feminino, que é a massa para preencher. Aí ele fica com aquele volume e tal, o peito volumoso, mas tudo macio, tudo macio. A briga eu vou deixar para depois. E a mulher, ela absorve o hormônio masculino, só que as células morrem. As células morrem. Por quê? Porque o hormônio masculino, a testosterona, tem que ter uma estrutura física muito rígida, que é de fibra muscular. Só que o que acontece? A testosterona entra e vai mudando o humor, vai mudando a estrutura orgânica, muda um pouco a estrutura muscular, ela começa a ganhar volume de massa, o ombro fica mais largo, a cintura fica mais larga, a perna fica mais grossa. Por causa do hormônio masculino, porque você sabe que o perfil mesmo do homem é aquele homem musculoso e magro, abdômen com gomos e tudo mais, o bíceps, o tríceps e o quadríceps, certo, só músculos. E a mulher é aquele corpo violão, com a cintura fina, o quadril legal, a coxa toda estreita e todos os dois delgados. Tudo bem, mas o que você vê hoje em dia? Pessoas obesas, pessoas largas, aquelas mulheres com aqueles quadris, aquelas coxonas, a cintura reta, encaixando assim, os seios muito volumosos, muito largos e arriados e tal, caídos. Por quê? Porque tem essa mistura. Entra muita testosterona no corpo masculino, aí as mulheres estão ficando muito homens, muito másculas, e os homens entram muito hormônio feminino, eles estão ficando muito largos também, mas estão ficando muito obesos, porque a estrutura física se perde, os gomos abdominais não tem como segurar, porque não tem fibra muscular, e vai abrindo, vai soltando, a fibra muscular vai afastando uma da outra, vai ficando só a massa macia, que é do hormônio feminino, vai ficando largo, e as pessoas estão ficando todas assim, todas largas, todas defasadas, complicadas. As pernas das mulheres ficam furunfadas, ficam furadas, as nádegas ficam furadas, às vezes a barriga também fica um pouco furada, tudo mais, porque assim, pega mais no centro, né? Quadril, aí pega um pouco da coxa, pega as genitais, pega as nádegas, e o homem pega o corpo todo, porque o homem tem mais controle muscular. Aí para finalizar, isso é coisa de psicologia, né, velho? Porque, tipo, só o que você falou no fim da vida, que apesar de eu ter muito conhecimento, trocado muita ideia, muito falado muito com muita gente, ele disse que só sei que nada sei. Assim, com relação a nós humanos, com encontro ao céu, ou algum lugar que vá para um ser superior, é tipo, todo lugar, todo lugar tudo leva a um lugar só. Tudo leva a um lugar só. E assim, para finalizar, a situação da briga. Tem mulheres que discutem com homens, tem homens que discutem com mulheres, e tem homens que brigam entre homens e mulheres que brigam entre mulheres. Tem mulheres que brigam socando, tem mulheres que brigam agarrando e jogando no chão, tem mulheres que magras que querem brigar com mulheres gordas. Os homens, geralmente aquele volume todo, né, tal, tudo mais, as pessoas ficam com medo. Mas assim, ele chega, começa a discutir, aí começa aquela briga de passarinho, começa a peitar, brigar, como ele tem muito volume, geralmente o cara tem menos volume, ou tem mais, ou tem menos, ou tem igual, começa a peitar. Quem grita mais, como briga de passarinho, que é aquela coisa, pulmão com pulmão, a massa é pouca, né, a fibra muscular está afastada. Aí começa a gritar, aí usando um pouco da hormonização e tal, a pressão. Quem cansar primeiro, quem ficar intimidado, perder as massas, já perder a função no pulmão, perde. Só que é aquele detalhe, o cara vai ficando tonto assim, embriagado ou entorpecido ou deslumbriado, vamos dizer assim, com os gritos e tudo mais, vai perdendo o reflexo e tal. Aí o cara vai dar só um soco, pô, dá na cara do cara. Aí ele cai no chão, ele perde as forças, não tem como ele levantar, tá com o pulmão fraco e tudo mais. Tipo, mas o cara só usou o braço, tipo, a mão, o antebraço, o bíceps, o quadríceps e o tríceps, que tipo, tá bem defasado, né? Deixa eu buscar afastado uma da outra, beleza. E assim, um pouco do ombro, do peito, do peitoral, a lateral do abdômen, um pouco das costas, mas beleza!
derrubou o cara, né? Ficou orgulhoso, chama ele de usa bascalão, vulgaridade, violência com vocabulário e tudo mais, vai embora. Aí começa a sair com os amigos, ele começa a beber mais, se orgulha. Aí tem mulheres também que gritam com os homens, eles ficam intimidados, às vezes por causa do, sei lá, da intenção de que eles sentem uma vontade de copular com ela, né? De ter uma relação sexual com ela, uma transa. Às vezes porque ele não quer fazer isso, por causa disso também, porque ele quer encontrar ela outro dia, ou então porque ele ficou com pena, ou então porque... Ou às vezes também o cara vai dar um pô na cara dela também, ou dar um empurrão, alguma coisa assim. É uma situação, não é complicada, é simples. O complicado é essa situação de prática de copulação sem intenção na outra pessoa, sem o ato de ceder, sem a vontade de querer a pessoa. Isso é ruim. Isso implica no social, isso implica no socioeconômico, isso implica no científico, isso implica no neural, isso implica em muita coisa, muita coisa. As pessoas veem isso e pensam que é uma coisa simples. Mas até hoje em dia dá pra ver que não é simples, porque está influenciando muito com musicalidade, com programação ruim, principalmente a TV aberta, com a mídia visual, auditiva, com influências de consumo, tanto de bebidas quanto de comida, bebidas alcoólicas, consumo de produtos, de bens e serviços, de, sei lá, um carro, uma moto, sei lá, a condição que você tem de uma lotação. Isso é ruim também numa lotação, porque você ocupa muito espaço. Às vezes você ocupa 2 bancos do ônibus, você ocupa um banco só e um pouco do outro, aí já tem uma confusão. Aí já vem a situação da briga de pulmão que eu falei, o pessoal grita muito. O pessoal é muito mal educado porque não tem controle de humor, porque não tem a fibra muscular, não tem a base própria, não tem a essência mais, a essência humana. O homem não tem a essência masculina própria e a mulher não tem a essência feminina própria. A mulher não tem a sedução, a mulher só tem a arrogância e a ignorância e a pressão de força com relação à prática da testosterona. E o homem fica mais delicado, fica mais sensível, chora mais fácil, fica mais complicado. Ele cede mais com relação à discussão, ele cede mais com relação à integração mental, assim, com relação a obter instrução para estudar também é muito ruim. Estafa bastante porque não tem o apoio do corpo. A bateria tá acabando, tá? Deixa eu se carregar. Então, vê só, a situação é ter um corpo somente sã. Porque assim, o universo é o reflexo do nosso corpo, todos os sistemas, principalmente não, todo ele. O mental, o neural, né? Não o mental. O mental é a parte de reflexologia conceitual, de vocabulário e tal, é a parte mais que a gente expressa. A parte neural que encaixa com a parte orgânica, que é os neurônios passando pelos hormônios. Então, hoje em dia o que está se perdendo é isso. Mas assim, o que eles querem é exatamente isso, que se perca. Porque as pessoas se sentem bem, acham que é uma coisa boa, mas não é uma coisa boa, é uma influência. É uma influência, as pessoas não enxergam isso, as pessoas não enxergam nem um pouco à frente mais. É complicado, é complicado. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos passo a passo caminhando rumo ao caminho do bem. Muito bem, muito bem. Boa tarde, boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Eu sou o Hilber Mendes.